Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê eu estou no negativo já há um tempinho aqui no meu controle financeiro, vou mostrar aqui como funciona e como é muito útil, né, fazer um controle para você saber o tamanho do buraco que você tá. Possivelmente vai te ajudar bastante a ter uma ideia de como fazer o seu controle. E aí galera, show de bola? Gabriel aqui e dessa vez vamos falar um pouquinho aqui sobre controle financeiro. Algo muito importante, né, que não é ensinado nas escolas é planejamento financeiro. E esse planejamento é bom ser feito para você conseguir mensurar se você vai conseguir fazer as coisas ou não. Então, eu vou conseguir pagar uma determinada conta em tal período de mês, eu vou ter um dinheiro para fazer alguma coisa que eu quero. Você ficar mentalizando esses números na cabeça. Não preciso controlar, eu tenho tudo mês a mês na minha cabeça. Isso gera dois problemas: imprecisão, achando que está no controle, e outro problema é que isso pode te trazer insegurança. Então, às vezes você pensa, será que eu vou ter dinheiro para fazer tal coisa? Aí você não tem muita certeza, porque o cálculo na cabeça pode estar um pouco errado, né? Não é muito preciso. Nos vídeos recentes que eu publiquei sobre o Corsa, eu te mostrei que foi muita grana, né? E para poder conseguir comprar e fazer manutenção, mesmo fazendo empréstimo e fazendo algumas dívidas, eu tive que controlar isso, né, para não sair do controle. Dica de ouro, vou dar uma dica muito boa aqui. Isso aqui, inclusive, é dica contábil, tá? Então vamos separar em duas coisas: receitas e despesas. Funciona assim: se você tem dúvida se vai entrar uma receita, você vai trabalhar sempre com o lado pessimista. Tô na dúvida, vai entrar receita ou não? Você considera que não vai entrar. Se entrar a receita, é lucro, porque você está considerando o pior cenário. Já na despesa, é o contrário. Se você tem dúvida se uma despesa vai acontecer ou não, você considera ela que vai acontecer. Então você trabalha com os dois lados pessimistas. Se receita você tem dúvida, não vai entrar. Despesa, tenho dúvida, vai entrar. Se a despesa não acontecer ou se a receita entrar, você vai sair no lucro. Agora, se você pensar no cenário inverso, tô na dúvida que vai entrar a receita, vou considerar que vai entrar. Aí você não corre atrás para ganhar aquele dinheiro e pagar uma determinada conta, por exemplo. Aí a receita não entra e você, no meu não tem esse tipo de problema, porque o meu trabalho ele é muito estável. Mas se você trabalha com algo mais arriscado aí, é importante ponderar isso daí, tá? Não se esqueça de deixar o like, cara. Se inscreve no canal aí que vai vir mais vídeos do carro, beleza? Então olha só, vou mostrar a realidade aqui atual. Se eu clico nessa bolinha aqui, ele me traz, né, para a última linha, para o último movimento que foi realizado. No caso aqui foi hoje, né, dia 29/5/2026. Aí eu defini que coisas que eu gasto para comer que são fúteis, coloquei como besteirol. Aí eu tenho algumas colunas aqui. Tenho a coluna de valor, que é quanto de fato eu gastei ou entrou de receita, por exemplo. O crédito é quanto que eu estou devendo em relação a crédito. Nesse caso aqui é cartão de crédito, mas, por exemplo, se você tivesse um financiamento, poderia entrar nesse caso aqui que é crédito também, né? A receita é o quanto de grana você tem disponível numa caixinha do Nubank, por exemplo, ou na poupança da vida. E a coluna mais importante, dívida líquida. Eu simplifiquei esse conceito aqui, tá? Na contabilidade, se a dívida líquida ela tá positiva, quer dizer que você tem uma dívida maior do que grana para você conseguir pagar. Então a dívida é maior do que o dinheiro que você tem. Então, se você usar a grana que você tem para tentar pagar a dívida, ainda vai sobrar um pouco de dívida, né? Aí, para facilitar aqui no meu controle, eu inverti isso. Então é o seguinte: se tá vermelho, se tá negativo, tá faltando grana, não tô conseguindo quitar as dívidas. Se tá verde, se tá positivo, tô conseguindo quitar as dívidas. Então olha só, quando eu comprei o carro, se a gente puxar um pouquinho mais para cima aqui a gente tem a movimentação da compra do carro, né? Dia 25/3/2026. Então olha só, eu comprei aqui, fiz a entrada de caixa, né? Aqui em cima, né? Aí depois disso, comecei a gastar aqui com manutenção e aí só foi ladeira abaixo. Aí chegou no momento, né, no mês 4, que descambou. Então eu tinha 1.000 e pouquinho de receita e 2.000 de crédito devendo, né? E aí ficou negativo, negativo, negativo. Subiu bastante, subiu, subiu. E ainda, né, nos dias de hoje, eu tô parecendo o governo que não sabe administrar dinheiro, tô no negativo. E a situação vai se normalizar. Olha só, somente no dia 16/6, né? Tá chegando, inclusive, né? Falta um pouco menos de um mês. E aí eu falei para vocês nos vídeos anteriores que eu antecipei bastante grana de parcela. Então se a gente subir um pouquinho aqui na planilha, olha só que interessante. Nos meus investimentos, eu tive uma entrada aqui de caixa, né? Então eu fiz um saque de 10.000 e pouquinho e aí eu gastei na parcela do carro. Aí tá aqui, ó, despesa de carro parcela, certo? Aí depois eu fiz isso novamente aqui, ó. Eu vendi mais 590 e também paguei mais uma parcela. O que vai acontecer? Se a gente puxar um pouquinho mais para frente aqui em agosto, olha só que legal. Em agosto, ó, eu tô calculando aqui para já conseguir pagar quase todas as parcelas praticamente. Então, 4.650. Eu tô devendo aí mais ou menos 6.000, mas se eu antecipar, eu vou conseguir diminuir esse valor. Então não vai ficar 6.000, vai ficar uns 5.000 e pouquinho. Então olha só, no mês 7 tem mais uma parcela programada e no mês 6 também. Então, totalizando aqui uma parcela no mês 6,
outra no mês 7 e o restante em agosto para poder fechar com chave de ouro. E a grana das minhas férias, ó, de venda de férias e 5 dias que eu vou tirar aqui vai tudo para esse destino, né, das parcelas. Mas aí vou finalizar a dívida do carro, que é o mais importante na minha opinião, né? E qual que é o legal, né, desse estilo aqui? É um fluxo de caixa, né? Se você perceber, é um fluxo de caixa acumulativo. Então, o que acontece? No dia anterior, ele acumula para o próximo dia. Então, eu acho muito legal fazer isso, né? Porque tem gente que faz controle mensal, aí cria uma aba da planilha para cada mês. Aí fica meio difícil, né? E você criar um fluxo. Aqui fica mais intuitivo, né, no meu entendimento. Aí, projetando o que eu vou receber até o final e tirando as minhas despesas mensais correntes e tudo mais, olha só, no finalzinho do ano eu coloquei aqui, programei aqui para simular se o orçamento ele ia dar para poder repor os investimentos, né? Que tá dando aqui, ó, 13 mil e pouquinho, né? 13.367. E olha só, a dívida líquida tá positiva, então realmente com a minha projeção aqui, com o meu cálculo, se nada der errado, eu vou conseguir repor esse valor. Então a minha meta, ó, eu vou mostrar aqui para vocês do ladinho, ó, é 21 mil e pouquinho de investimento. Meu valor atual é 8 mil e pouco, porque eu vendi, né, mais de 10 mil. E aí depois eu vou repor esses valores que eu fiz a venda. Aqui embaixo estou falando o valor que eu vou repor, que é o que está mencionado aqui no final da planilha, né? A título de curiosidade, quanto que eu tiro líquido ali mais ou menos por mês com o meu trabalho, né? Então dando uns 3.900, então quase 4 mil líquidos. Aí se a gente adicionar as férias, que no entendimento faz sentido, então eu pego as férias e divido por 12 e somo isso no salário. Aí vai dar uns 4.200. Ó, pegando um mês aqui normalzinho, olha só, eu tenho pouca despesa, então eu deixo aqui programado, ó, mês 11, ó, tenho aqui despesa da moto, preventiva, que é a troca de óleo, né? Tem energia do ar, condicionado, que possivelmente eu utilize, né? Tem aqui a assinatura da Netflix, a assinatura da Deezer. Crédito, boto ali 2 vezes a recarga de vintão e tá ótimo. Combustível para motoca. Higiene pessoal, então pasta de dente, corte de cabelo e coisas afim, né? E besterol, que é a parte que eu mais gosto, né? Que é comer coisa que eu quero comer, coisa boa, né? Aí se somarmos, né, esse gasto fixo aqui que eu tenho, né? Vamos considerar fixo, dá 800 e pouco. Então, teoricamente, sobraria todo o resto. Então, eu quitando a dívida do carro, eu finalizando a minha reposição do investimento, eu vou conseguir ter uma margem bem legal no meu orçamento, né? Para quem não sabe, eu moro com meus pais, então eu não pago aluguel. Parte de ajuda, eu tenho um vale alimentação bem bom de R$ 1.000 que fica para minha mãe, né? Então o restante do dinheiro que fica, basicamente é líquido para mim gastar, né? Ah, Gabriel, com o que você trabalha? Bom, eu fiz um vídeo no canal aí falando sobre isso. Em resumo, eu faço programa de computador, tá? O cara de TI sempre tem que fazer essa piadinha, né? Eu trabalho com arquitetura e engenharia de software. Tô no início de carreira ainda, então tem bastante chão pela frente ainda. Aí se a gente voltar um pouquinho, olha só, começou a ficar negativo legal no mês 4, né? Mas se a gente puxar aqui, ó, algum mês ou outro também fico negativo, né? Então eu fiquei um pouquinho aqui. Aí se a gente pegar aqui março também ficou um pouquinho. Aí teve aqui também outra vez março. Isso aqui teria que ser resolvido se eu tivesse reserva de emergência, né? Não tenho a reserva, vou ter que fazer. E eu não tenho a reserva porque eu moro com meus pais, né? Então não tem muita dor de cabeça. Agora, se você mora sozinho, tem que pagar aluguel e tem parcela de casa e tudo mais, é obrigatório ter uma reserva de emergência. Inclusive, depois de eu terminar essa meta aí dos investimentos, de eu repor essa grana, eu vou construir a minha reserva de emergência novamente. Aí olha só que legal, se a gente vir na aba de resumo, temos aqui então, eu filtrei o mês 5, que é o mês que a gente está agora. Filtrei aqui movimento de saída, o ano 2026, e olha só, eu tenho a totalização aqui. Então, o que mais gastou? Então, eu gastei com besterol 408, a minha meta era 400, então eu fiquei um pouquinho acima da meta, tá de boa. Aí, algumas despesas de casa, temos de moto. A moto tá me dando uma despesinha agora, né? Imposto, né? Pro governo do amor, óbvio. Aí a parte de higiene, assinatura e tudo mais, né? Deu 1.300 e pouquinho, né? Esse mês. Aí se a gente ir na parte de resumo por plano, tenho aqui a parte do carro, né? Que eu tinha separado. Então olha só, eu tinha falado aqui nos outros vídeos, eu tinha gastado 6 mil e pouquinho com o carro, né? Então eu fiz uma separação melhor. Eu separei itens de consumo com itens que são mais duradouros. Então, por exemplo, o pneu e alinhamento e balanceamento, todo carro tem que fazer basicamente, né? De tempos em tempos. Então não é justo eu querer incluir isso com a manutenção do carro em específico, porque todo carro teria que fazer isso, né? Então, se a gente pegar a manutenção corretiva que a gente teve que fazer, né? Então entra nessa faixa aqui, que dá 5.244, né? Agora somando todas as manutenções até a manutenção de consumo, que eu denominei isso, né? 6.400. Aí eu tenho a parte de cartão, né? Então eu cadastro aqui as minhas faturas de cartão. Olha só, teve um mês aqui, no mês de agosto de 2025, que foi 5 pau de fatura de cartão. Ah, Gabriel, você está gastando muito dinheiro no cartão. Olha, eu passo todas as minhas despesas no cartão.
Eu não parcelo, tá? As minhas despesas. Só as do carro ali, que ficou meio apertado, né? Mas despesa corrente do mês, geralmente eu não parcelo. Eu faço uma vez só e aí fica de uma maneira mais organizada. Eu jogo tudo na minha fatura de crédito. Aí a grana que eu usaria para pagar isso no débito ou no Pix, eu deixo rendendo essa grana. E aí depois, quando fechar a fatura, eu pago de uma vez só e eu tenho um extrato de quanto eu gastei, né? Se você só for pagando no débito, o que vai acontecer? Vai começar a extrair o dinheiro da tua conta lá, vai ficar no extrato, só que não vai ter um resumo disso mensal. Ó, desse período até esse período você gastou tanto. Tem isso, né? Então eu prefiro utilizar o cartão dessa maneira para organização. Então tem várias abas aqui que eu uso de tempos em tempos. Então tem a aba de rateio, às vezes eu quero ratear vários produtos que eu comprei, conta de luz de ar-condicionado, tem os juros do carro e por aí vai, né? É obrigatório você fazer um controle desse tipo aqui numa planilha de computador? Não. Não é obrigatório. Mas, no meu entendimento, é obrigatório você fazer algum tipo de controle. Mental, jamais. Então, no mínimo, faz um papel, pega um papelzinho. Ah, não sei mexer no computador. Pega um papelzinho e anota. Ó, entrou de grana isso. Saiu de grana isso. Anota a data. Aí você faz um histórico. Ó, entrou de grana isso, isso, isso e isso. Saiu isso, isso, isso e isso. Eu controlo resumidamente cada centavo que entra. Isso pode parecer que eu fique doido com isso, né? Mas na verdade não, isso me traz tranquilidade. Por quê? Como eu planejo a minha vida financeira, eu sei o que eu vou conseguir ou não fazer. Então eu consigo dormir tranquilo, entendeu? Eu não vou dormir pensando em conta, por exemplo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deu algum insight, saiu com algum aprendizado, deixa seu like aí, tranquilo? E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.